Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Pessoal, hoje nós vamos falar na nossa aula sobre reggae at Enem. Ou seja, vamos falar sobre o reggae no Enem. Você que acompanha as nossas aulas, você sabe que nós tivemos uma aula anterior introdutória. Nessa aula introdutória sobre o reggae, nós fizemos todo um histórico, né, do que é o reggae, o que o reggae representa e de que forma que o reggae se associa com o estado do Maranhão, até para que nós possamos entender por que esse conteúdo faz parte da nossa grade curricular. Tá? Então, o reggae é um estilo musical, que nós vamos fazer uma revisão já, muito importante aqui para a região. Já foi tema de questão do Enem, por isso que hoje nós vamos focar nessa questão específica da prova do Enem, desse tipo de seleção, e como que esse assunto foi cobrado, tá bom? Então, o nosso roteiro hoje nós vamos ter reggae overview, dando uma visão geral sobre o reggae. Depois vamos falar de notable singers, que são os cantores notáveis, as maiores referências, que com certeza você já tem alguns nomes que vocês conhecem. Depois vamos analisar especificamente essas duas questões que já foram citadas no Enem, uma delas, inclusive, na prova de inglês e outra no caderno de linguagens e área de humanas. E, por fim, vamos fazer alguns exercícios de interpretação, considerando algumas letras musicais. Bom, então vem comigo, vamos lá. Fazendo o nosso overview, fazendo a nossa visão geral do que é o reggae. Tá? Vamos acompanhar. Reggae is a popular music of Jamaican origin. Então, todo mundo sabe disso. O reggae é um estilo de música popular que tem como origem a Jamaica, ou de origem jamaicana. That combines, ele combina native styles, estilos nativos, quer dizer, estilos originais da Jamaica, com outros elementos ou com elementos de outros estilos musicais. Por exemplo, o rock e o soul, ou a música rock e a música soul. Tanto que o reggae, na verdade, ele vem depois de outros gêneros, como, por exemplo, o ska e o rocksteady, que são dois estilos também musicais, tá bom? E aqui falando um pouquinho já da característica do reggae, nós temos que ele é um estilo de música que é desenvolvido, ele é apresentado em tempos, quer dizer, em batidas ou em ritmos moderados, que tem um sotaque ou tem uma melodia que foge daquele padrão. Offbeat quer dizer fora da batida. Ela tem uma característica excêntrica, uma característica própria, tá bom? Continuando. The name reggae recollects to the sound that is made on the guitar. O nome reggae, né, se você separa as duas sílabas, ele traz uma relevância, ele traz uma semelhança com o som que é formado pelo movimento do violão. Tá? Então, o que acontece quando a pessoa vai tocar o violão? Ela faz aquele movimento de cima para baixo, com a mão, certo? Para emitir os sons das cordas. Então, eu tenho aqui Ré, que é esse movimento quando a mão vai para baixo, e G, que é o movimento quando a mão vai para cima, fazendo uma referência justamente a esse movimento que é feito com o violão. Guitar, em inglês, é violão. Electric guitar, que seria o violão elétrico, é a guitarra, tá bom? Então, é uma palavra que tanto funciona como cognato ou como falso cognato, dependendo do contexto, tá? Continuando. The main feature, a característica principal do reggae, ou o tema principal que é abordado nesse estilo musical são social criticism, que é a crítica social. Então, é uma música que, durante muito tempo, um estilo foi associado a movimentos sociais, a movimentos que faziam crítica a certas questões que a sociedade não concordava. Envolve também issues of inequality, questões de desigualdade. Você tem prejudice, que significa preconceito ou discriminação. Hunger, fome. And other social problems, e outros problemas sociais. Então, as temáticas, as letras de música, nós mencionamos isso na aula anterior, elas seguiram dois padrões. Logo no início,
o foco das letras de música de reggae era o amor romântico, né? O amor entre duas pessoas, aquele amor sentimental. Depois, quando nós começamos a ter uma influência do movimento Rastafari, o reggae passa a ter esse caráter crítico, esse caráter de movimento social, tá bom? De manifestação popular. Outra curiosidade é que o reggae ele traz vários símbolos, né? As cores são algumas representações que todos vocês conhecem, o vermelho, o amarelo e o verde. E nós temos, por exemplo, o leão. É muito comum, quando você faz pesquisas na internet sobre reggae, você observar o leão, tá? E qual é a referência do leão? Então, aqui eu tenho The Lion is the symbol of the Rastafari. O leão é o símbolo do movimento Rastafari, tá? Nós falamos também sobre o movimento Rastafari, que tem uma linha espiritual, religiosa, mas você também tem uma linha social, tá? Ou uma linha política. This lion represents, esse leão do simbolismo do Rastafari, ele representa Haile Selassie I, que é o nome de um imperador etíope, tá? Então ele faz referência a esse imperador, que no caso, no movimento Rastafari, ele faz referência ao Conquering Lion of Judah, ou seja, o leão conquistador de Judá, fazendo referência justamente a esse simbolismo religioso, tá? Os Rastafaris, a questão dos dreadlocks, que são os dreads, né, aquele penteado, o estilo que se usa na questão do cabelo, ela faz justamente referência à juba do leão, tá? Aquele penteado fazendo referência a esse simbolismo do leão. Bom, depois, outra curiosidade em relação ao reggae, fazendo esse histórico, nós temos que o reggae surgiu, ele emergiu na Jamaica na década de 60, e quem foi o maior ícone e o maior símbolo, como vocês com certeza sabem, foi o Bob Marley, um cantor e compositor que simboliza esse movimento, e aqui no Maranhão nós conseguimos observar isso com grande influência, tá? O próprio Museu do Reggae, que também foi falado na nossa aula anterior, traz bastante referência e faz uma homenagem a esse ícone desse estilo musical. Bom, falando especificamente desses representantes notáveis, nós começamos justamente com o Bob Marley. Bob Marley é o nome que ficou conhecido, o nome dele, na verdade, era Robert. Bob é um apelido. Nesta Marley, O.M. Aqui tem a data do nascimento e o falecimento, de 1955 a 1981. Foi um cantor, compositor e músico jamaicano, né, da Jamaica. É considerado um dos pioneiros do reggae, Pioneers of Reggae, e o estilo musical, a carreira dele, a carreira musical foi marcada pela fusão, pela mistura dos elementos do reggae com outros estilos musicais, como eu mencionei anteriormente, o ska e o rocksteady, que eram dois estilos musicais que antecederam o reggae. O reggae, então, pegou um pouquinho desses movimentos para criar o seu próprio ritmo e a sua própria batida. E o Bob Marley também se destacou pelo seu estilo, tanto nas composições quanto no estilo da performance, o estilo vocal mesmo, como ele fazia as suas interpretações, por ser muito distinto, por ser diferente dos outros. Então, ele acabou se estabilizando como essa grande referência, como um símbolo. Algumas das músicas que são muito conhecidas, que vocês provavelmente já ouviram falar, nós temos No Woman, No Cry, Buffalo Soldier, Get Up, Stand Up, tem Redemption Song e War. War é uma canção em inglês. Quando nós falamos dessas produções de reggae, a grande maioria vocês vão encontrar as letras em inglês. Por isso que esse conteúdo é tão relevante para as nossas aulas, tá bom? E essa canção War, ela foi o tema da questão do Enem de inglês, tratando sobre esse movimento do reggae, tá? O Bob Marley, além de ter esse reconhecimento como indivíduo, como artista solo, ele também fez parte de uma banda, tá? E a banda, muitas vezes, ela não é citada, mas para quem é regueiro, para quem gosta desse estilo, você vai saber e você vai conhecer isso. Então, o Bob Marley and the Wailers era justamente essa parte da banda que ele integrou. Era ele e mais duas pessoas, tá? Também ficou conhecido como The Wailers apenas, e aí não citava o nome do Bob Marley isoladamente, mas como o Bob Marley teve uma proeminência, né, ele se destacou mais, acabava se mencionando também
o nome dele nessa banda. Foi uma banda de reggae jamaicana que era liderada pelo Bob Marley. Ele era o vocalista principal. The Wailers foi criada pelo Peter Tosh, que também tem canções solo, canções individuais, o Bob Marley e o Bunny Wailer, tá? As três pessoas em 1963. Lembra lá na nossa origem, na visão geral? O reggae começou a ser popularizado na Jamaica na década de 60, tá? Esse estilo consolidado. E a banda surgiu em 63. Da banda, algumas músicas também se destacam. Quando você faz pesquisas na internet, às vezes você vai encontrar músicas que são creditadas apenas ao Bob Marley e outras você vai encontrar como Bob Marley e a banda, como parte integrante disso. Então, por exemplo, Stir Up é uma das músicas, Is This Love? I Shot the Sheriff e Three Little Birds. São algumas das músicas que são creditadas à banda, tá? Então, são músicas que a gente consegue observar nesse estilo com esses cantores. Outro cantor que também se destacou bastante nesse gênero e ficou muito famoso aqui no Brasil, até pela sua proximidade com as trilhas sonoras de novelas, foi o Jimmy Cliff. As pessoas conhecem ele pelo nome artístico, né? Por esse nome Jimmy Cliff, mas o nome dele, na verdade, é James Chambers. Tá? Ele está vivo até hoje e ele ficou conhecido pelo nome artístico. Jimmy é como se fosse um apelido ou uma forma reduzida do nome James, como a gente tem Bob, uma forma reduzida de Robert, um apelido. Tá? Também é jamaicano, também é um cantor que transitava por esses diferentes gêneros. Ska, rocksteady, reggae e a música soul também, que já é um estilo muito forte nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos da América. Ele é multi-instrumentalista, ou seja, uma pessoa que domina instrumentos diferentes, cantor e também ator. Ele fez participações especiais em filmes, em séries, em documentários, justamente fazendo referência tanto à questão do reggae, propriamente dito, e desse movimento social que o reggae representa, mas também em outras produções de ficção. Tá? Músicas conhecidas dele, nós temos I Can See Clearly Now, que foi regravada por vários outros cantores. Algumas músicas de reggae do Bob Marley também e da banda The Wailers foram regravadas no Brasil, algumas foram traduzidas, né? Cria-se versões, o Gilberto Gil, por exemplo, criou versões de algumas músicas. Tá? E a mesma coisa acontece com o Jimmy Cliff. Reggae Night, Vietnam, Wonderful, Wonderful World, Beautiful People, The Harder They Come. Então, são músicas em inglês que o Jimmy Cliff ficou bastante conhecido aqui no Brasil. Bom, agora vamos falar especificamente desse conteúdo no Enem. E eu vou começar justamente por uma questão em língua portuguesa, porque é uma questão que fez parte do caderno de linguagens e cadernos de humanas, a prova do primeiro dia, tá? Do primeiro dia do Enem. Então, a questão dizia o seguinte: a África possui os próprios estilos de reggae e centenas de bandas. Clubes de reggae são encontrados na Europa, na Austrália e nos Estados Unidos. Todos, de Eric Clapton a Caetano Veloso, já realizaram suas incursões ao reggae. A fonte desse som é a Jamaica, a terceira maior ilha do Caribe. Então, aqui nessa parte do texto, você vê uma introdução, falando um pouquinho do estilo musical que está sendo o foco da nossa aula. Continua. No fim dos anos 60, o reggae também começava a conquistar certos espaços em várias regiões do Brasil. E logo, o som caiu nas graças dos maranhenses. Olha aqui a referência ao estado, ó. Na cidade de São Luís, o grande investimento midiático, o crescente mercado de discos e o desenvolvimento do circuito das radiolas fizeram o movimento reggae alcançar a solidez em meados da década de 80. Então, esse foi o texto base que o Enem citou para que servisse como referência para uma questão. Tá? Então, perceba que nessa questão, o que a gente observa? Um pouco da questão do histórico, um pouco da questão da disseminação de como esse movimento se consolida e um pouco da origem, de onde ele vem. Tá? A questão é,
Considerada por alguns a capital brasileira do reggae, nós falamos disso na nossa aula anterior. Jamaica brasileira é justamente uma referência à cidade de São Luís, tá? Fazendo referência também ao estado. A cidade de São Luís também é reconhecida pelos festejos juninos, que incluem Bumba Meu Boi, Tambor de Crioula e Cacuriá, e as tradicionais quadrilhas. O conjunto dessas características demonstra a. Então, perceba que na questão, o que a gente tem? A gente tem uma mistura entre a questão do reggae, que é um estilo musical que veio da Jamaica e que foi incorporado pela cultura maranhense, pela cultura especificamente aqui na capital, e nós temos também outros elementos de manifestações culturais que fazem parte do povo local. Tá? Qual é a relação entre um termo e outro? Justamente a coexistência de referenciais culturais díspares na construção da musicalidade brasileira. Porque o que acontece? Nós falamos também na nossa aula que o reggae da Jamaica é diferente do reggae praticado aqui em São Luís. São Luís, por exemplo, inovou tanto na melodia, que tem uma batida um pouco mais sensual, um pouco mais romântica, quanto no estilo da dança. O reggae na Jamaica é dançado individualmente. Aqui em São Luís é em dupla, é em par. Tá? Então, isso é uma inovação justamente representando essas referências ou esses referenciais culturais diferentes. Então, o Maranhão, ou a capital de São Luís, ela absorve o gênero da Jamaica e ela modifica. Tanto que essas tradições culturais, como o tambor de crioula, o cacuriá, fazem também influência, ou também influenciam, nessa criação e nessa adaptação dessa modalidade aqui na região. Bom, agora a questão de inglês especificamente. Como eu já antecipei para vocês, nós temos como referência a letra do Bob Marley, da música War. Tá? A letra diz o seguinte: Until the philosophy, até que a filosofia, which holds one race superior, que mantém uma raça superior, and other inferior, e outra inferior, for finalmente e permanentemente descreditada e abandonada, vírgula, todo lugar pode-se dizer guerra. Então, essa letra, tá, é o fragmento da letra de música, ele vai citando, ele vai fazendo referência a vários aspectos da realidade e da condição de certas localidades e como que as pessoas lidam com esse evento, com o evento ou fenômeno da guerra. Aqui tem o restante da letra, eu vou para a questão primeiro, para vocês analisarem e terem algumas pistas do que o texto está falando. A questão é, Bob Marley foi um artista popular e atraiu muitos fãs com suas canções. Essa é a introdução. Ciente da sua influência social na música War, o cantor se utiliza da sua arte para alertar sobre. Então, eu quero tentar identificar na letra de música do estilo musical reggae, que vem da Jamaica, que foi produzida pelo Bob Marley, que era um crítico social, qual é o alerta? O que ele quer chamar a atenção? Voltando para a letra, eu tenho a palavra war, você sabe, significa guerra. Tá? E aí, quando eu analiso a letra, eu tenho palavras que se parecem com português. Eu tenho aqui, por exemplo, cidadãos, nação, cor, man's skin, a pele do homem. Então, ele começa a falar sobre essas questões da desigualdade, do preconceito, do racismo, da diferença entre classes sociais, classes econômicas e como isso impacta a vida das pessoas. Aqui eu tenho referência, brothers, irmãos, da Angola, de Moçambique, da África do Sul, países que nesse período, países da África, que enfrentavam conflitos, que enfrentavam problemas, tá? E aí você tem aqui destroy, destruir, tá? Ou destruído. Guerra no leste, no oeste, no norte, no sul. Tudo isso fazendo referência a essa necessidade de se buscar a paz. Então, o alerta é sobre a persistência da guerra enquanto houver diferenças raciais e sociais. Enquanto você tem diferença, você tem conflito. Bom,
Quando nós falamos de questões sobre o reggae, de que forma que esse conteúdo se relaciona com a nossa disciplina, é sempre pensando em análise textual. Que tipo de compreensão ou interpretação eu posso fazer de um texto? Aqui, por exemplo, tem um fragmento da música Stand Up for Your Life. A música diz: Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Get up, stand up é levante-se, imponha-se. Your rights, seus direitos. Então, o trecho convoca as pessoas a defender e lutar por seus direitos. Pessoal, nós ficamos por aqui. Até a próxima. Bye, bye.